Rapaziadinha, assunto no momento. E não liguem muito pra isso aqui, porque eu acabei de premer os cravos, as espinhas. Mas agora vocês vão notar, né? Quem diria que um streamer ia desbancar uma das maiores emissoras do mundo, que é a Globo? Pra quem não sabe, em 2022, a Cazé TV se iniciou no YouTube, podendo transmitir alguns jogos da Copa. Pra quem não sabe, esse projeto foi construído há muito tempo atrás com o Casemiro falando assim: eu quero transmitir os jogos. Eu quero transmitir os jogos na Twitch. Se bem que na Twitch não deu certo, porque a Twitch teve um monte de frescurada e os caralho. Mas foi pro YouTube, aí que a Cazé TV desbancou a Globo na Copa do Mundo, que é uma maneira impressionante. Pra quem não sabe, a Globo só tá transmitindo alguns jogos, e a Cazé TV tá transmitindo todos os jogos. Ou seja, qualquer um pode assistir o jogo de qualquer seleção, em qualquer horário que quiser, diferente da Globo. Ah, mas a Cazé TV tem delay. Cara, eu prefiro muito mais ver o jogo do que não ver o jogo, pra falar bem a verdade. A Globo, se eu não me engano, só tá transmitindo jogos do Brasil, alguns jogos ali de México, alguns jogos ali que passam no horário adequado. Enquanto isso, a Cazé TV tá transmitindo todos os jogos, e eu digo todos. Até os jogos que estão passando 1 da manhã, pra você ter noção. E aí, mano, a Cazé TV também bateu seus 30 milhões de inscritos e tal. A média de visualizações em cada partida da Copa do Mundo é uma coisa absurda. Os caras batem mais de 2 milhões, filho. 3, 4 milhões por partida. Até partida de madrugada bate esse tanto de pessoas, pra você ter noção. Até partida de 1 da manhã. E não é à toa que também a Cazé TV desbancou toda essa galera da Globo, porque, enfim, né? Tem umas coisas que a galera da Cazé TV fala e eu discordo, mas isso aí é normal e tal. Vamos ver hoje o vídeo do Celito falando sobre como um streamer roubou a Copa do Mundo. Então, se inscreva no canal do Celito, ele tá quase batendo 100 mil inscritos, hein? Eu acho que depois que eu postar esse vídeo, ele já vai ter batido, certo? E eu vou comentar por cima, vai ser um react, certo? Então, partiu? Bora nessa. Partiu o som, bora. Em 1998, a Globo comprou o monopólio da Copa do Mundo no Brasil. Durante 24 anos, nenhuma emissora transmitiu um jogo sem passar pelas mãos deles. Então, em 2020, a Globo tomou uma decisão que parecia inteligente e criou, sem perceber, o próprio concorrente que ia destruir tudo isso. Em 2022, um ex-estagiário de Twitter transmitiu a Copa do Mundo pelo YouTube. E o resultado disso? Eles quebravam recordes atrás de recordes, chegando ao pico máximo de 6 milhões de aparelhos conectados em uma live. Hoje tá batendo, se eu não me engano, em jogo do Brasil tá batendo mais de 10 milhões. Em jogos simultâneos de outros jogos estão batendo mais de 6, 7 milhões por aí. Até jogo de madrugada tá batendo uma média de 2 milhões, 3, por aí. Até jogo de... E estamos falando de jogo de madrugada, hein? E pensar que um streamer, um simples streamer no seu quarto ia desbancar uma das maiores emissoras do Brasil, que é a Globo. E chegamos no tempo que, mano, se eu não me engano, eu acho que a Globo transmitia a maioria dos jogos também em 2022. E o Casemiro eu acho que só transmitia uns jogos por aí. Só que aí chegou esse ano e eles estão transmitindo todos os jogos, todos. E eles ainda fazem aquelas brincadeiras, tipo assim, se eu não me engano foi no jogo da Espanha e do Cabo Verde. Ah, a vozinha gosta de novela, de negócio. Novela tem como assistir na Globo. Já quer assistir jogo, é só aqui na Cazé TV. Cara, literalmente amassaram os caras da Globo. É bizarro. Em 2026, esse mesmo cara tem todos os 104 jogos da Copa do Mundo. A Globo ficou com metade. E esse vídeo aqui é sobre como isso tudo aconteceu, como uma empresa tão grande e tão consolidada conseguiu perder o trono que era tão bem conquistado e como um streamer roubou a Copa da Globo. Olá, amigos! Como você já deve ter percebido, esse vídeo aqui vai ser no formato antigo, porque eu me encontro meio doentinho, mas acho que vocês até gostam disso, né? Enfim, falando sobre Copa do Mundo, onde você vai assistir a Copa? Se a resposta for na Globo, sinto em te informar, você vai perder metade dos jogos. Se a resposta for no YouTube, é bom você saber que pode ser que você ouça vizinho gritar gol 30 segundos antes de você ver a bola entrar. Se a resposta for no SBT, beleza, mas eles também não têm todos os jogos. Se você não fazia a menor ideia de nada disso, esse vídeo também é pra você, porque a Copa do Mundo de 2026 não é só diferente dentro de campo, ela é o atestado de óbito de 50 anos de um monopólio que ditou não só o que a gente assistia, mas como o Brasil inteiro consumia futebol. E a ironia mais bizarra de toda essa história é que a empresa que construiu esse império intocável foi a mesma que assinou a própria sentença. Mas para entender o peso do que tá acontecendo agora, a gente precisa voltar um pouco. Durante décadas, a relação dos brasileiros com a Copa do Mundo era um ritual padronizado. Existia uma voz, existia um canal, existia
uma única narrativa. Mas em 98, a Globo fez uma jogada que mudou o mercado de vez. Em vez de continuar dividindo direitos de transmissão em outras emissoras, como Bandeirantes e SBT faziam, a Globo foi direto na fonte. Eles bateram na porta da FIFA, abriram um cofre que ninguém mais no Brasil conseguia abrir e compraram exclusividade total. TV aberta, TV fechada, direitos de arena, tudo. Se uma imagem da... E se eu não me engano, o Brasileirão de 2015 passava na Bandeirantes, tá ligado? Isso aqui não tem nada a ver com Copa do Mundo, mas vamos lá. Também a Copa do Mundo, se eu não me engano, a Band já tentou bater de frente com a Globo, uns 3 anos por aí, que tava transmitindo o Brasileirão, tava transmitindo a Copa do Mundo, tava transmitindo, a Globo também tava transmitindo, mas a Band também transmitia e tal. Só que aí a Globo recomprou os direitos e tal, não deixou a Band mais transmitir a Série A do Brasileirão e tal. Aí os direitos do Brasileirão voltou pra Globo. Se eu não me engano é isso, tá? Porque eu lembro de assistir jogos do São Paulo, meu time do coração, na Bandeirantes. Eu lembro que eu assistia bastante na Bandeirantes. Eu assisti Vasco e São Paulo, que o São Paulo ganhou de 4-0, acho que foi na casa do Vasco. Não, acho que foi no Mané Garrincha. Se eu não me engano foi um jogo fora de casa e o São Paulo ganhou de 4-0, tá ligado? Eu assistia bastante jogos na Bandeirantes. E de fato a Globo, mano, não deixava ninguém se apropriar dos jogos, filho. Só nós que vai ter, só nós. Mas teve um streamer que acabou com tudo isso, né? E um streamer, não foi uma plataforma grande, não foi Band, não foi SBT, não foi de TV, não, foi um streamer, mano. É bizarro, cara. E pensar onde que a Cazé TV tá hoje, mano. Uma coisa que eles vão fazer, que eles podem fazer, eles vão ficar pra história, é transmitir a maioria dos jogos do Brasileirão. Se eu não me engano, eles só estão transmitindo os jogos do Atlético Paranaense e do Fluminense. Eles só estão transmitindo esses jogos, infelizmente. Eles não estão transmitindo os outros jogos. Se eu não me engano, é só narração, infelizmente. Mas eu tenho certeza que esse dia vai chegar da galera da Cazé TV pegar a maioria dos jogos do Brasileirão. E aí, mano, acabou. Praticamente, uma forma também de ganhar muito dinheiro é praticamente você transmitir nos jogos e deixar isso acontecer. E a Cazé TV tá fazendo isso, diferente de Sport TV e Premiere, que é uma assinatura. Você paga uma assinatura ali pra assistir os jogos. Já a Cazé TV não. Você assiste lá, você dá dinheiro pro Cazé TV, mas não do seu bolso. O YouTube próprio paga pra eles, entendeu? E ainda mais de patrocínio, tem muitas outras coisas. Então eu acho que compensa muito mais ganhar dinheiro dessa forma. Por isso que a Cazé TV não tem assinatura, não tem esse bagulho de membro, não tem esse bagulho não, porque eles pegam muita audiência em live e com essa audiência eles recebem alguma coisa em troca. E também não tem só isso, tem um monte de patrocínio, um monte de coisas e tal. E mano, os caras viraram referência no Brasil inteiro porque ninguém tava aguentando mais assinar Premiere, assinar não sei o que Plus e tal pra assistir jogos da Copa. Todo mundo queria ver o seu futebolzinho de graça. Ainda mais da emissora, não é uma emissora, tá quase virando uma emissora do YouTube. Eu tô falando tudo errado, que a Cazé TV ainda tá recebendo uma boa grana e tá transmitindo os jogos de graça pra todo mundo. Ah, tem um delay? Sim, tem delay. Isso é delay de 10 segundos ali, 10, 15 segundos por aí. Mas enfim, é perceptível, porque os jogos são totalmente de graça no YouTube. E eu acho isso muito inteligente da Cazé TV. Muito, muito inteligente mesmo. Copa do Mundo passasse no território brasileiro, a Globo ganhava com isso. Se você quisesse exibir um lance de 5 segundos da Copa no seu telejornal de outra emissora, você precisava pedir licença e pagar a Globo. Eles se tornaram donos da bola, literalmente. Uma coisa que é chata, eu tava fazendo um vídeo com meus amigos da gente reagindo à Copa do Mundo, tá ligado? Reagindo ao jogo do Brasil. Só que, mano, mesmo com trechos de 3 segundos, a FIFA detectou o meu vídeo e bloqueou o vídeo, não deixou postar. E sabe o que é foda? A maioria do vídeo é minha reação, a reação do Stanley, a reação do Zezo, da gente assistindo, e a gente só colocava os melhores momentos, tá ligado? Mas a FIFA bloqueou, eu não sei, cara, é foda, às vezes é complicado, mas acontece, enfim, né? O monopólio durou mais de 2 décadas. Era um sistema perfeito pra eles. Até que chegou o ano de 2020, a pandemia do coronavírus parou o planeta, o futebol parou, a economia caiu e a Globo, como qualquer mega operação, começou a... Cara, e pensar que isso foi há 6 anos atrás, né, mano? Pandemia e os caralho, todo mundo em casa e tal. E em 2020 eu só fui pra escola até em março, onde que, quando a gente foi no último dia de escola, tava lá tudo fechado. Tava eu e o Pedro. A gente falou assim, ué, o que aconteceu? Falei, por conta de pandemia e tal, a escola tá fechada temporariamente. E ficou o ano inteiro fechado. E sabe o que é louco? Eu sou um puta sobrevivente desse bagulho de corona. Porque eu odiava usar máscara. Eu odiava usar máscara. E sabe o que é louco? Eu ficava sempre com a máscara no queixo. Quando a professora encheu o saco, eu colocava e tal. Sim, eu tava errado. Mas, porra, aquilo lá me dava um bagulho ofegante. Hoje não me dá mais. Eu vou pro médico, fico com máscara de boa. Eu vou pro hospital, fico no médico de boa. Mas aquilo lá, mano, me dava falta de ar, viado. Eu prendia tudo
tudo aqui. Era umas máscaras muito fortes, prendia aqui, eu não conseguia respirar, viado. Nossa senhora, era horrível. Eu ficava sempre com a máscara no queixo e foi. E o pior, o professor de educação física queria que a gente jogasse bola, futebol com máscara, velho. Tá me tirando, velho. Esse tipo de professor tinha que tomar um pau. Essa que é a grande realidade, entendeu? E agora, o que isso tem a ver com a Cazé e com a Globo? Nada. Cortar custos. O contrato com a FIFA exigia pagamentos milionários em dólar, e o dólar estava nas alturas. Até que, em uma decisão puramente financeira, alguns executivos de terno sentados em um escritório no Rio de Janeiro decidiram que a emissora era grande o suficiente para enfrentar a FIFA. E então, a Globo entrou na justiça para suspender o pagamento de uma parcela de 90 milhões de dólares. A briga foi feia e o contrato foi renegociado. Para economizar nessa renegociação, a emissora abriu mão de uma coisinha que parecia inofensiva, a exclusividade no ambiente digital, no streaming, na internet. Mas, beleza, isso não parecia algo tão perigoso assim, era para economizar caixa no momento de crise passageira, mas, na verdade, talvez tenha sido o maior erro estratégico da história da televisão. Porque, do outro lado dessa decisão, escondida nas sombras do mercado, tinha uma empresa só esperando exatamente isso acontecer. Essa empresa se chama Live Mode, e, na verdade, eles não são novatos. Os fundadores são os mesmos que criaram o antigo canal Esporte Interativo, que por anos tentou bater de frente com o Sport TV da Globo, e acabou sendo sufocado pelo sistema das operadoras. Aí virou Fox, eu acho. Fox alguma coisa. E a cabo, que a Globo controlava. Então eles tinham alguma uma coisa antiga com esse modelo e agora tinham uma brecha. A FIFA tinha um pacote de 22 jogos da Copa do Catar de 2022 que não conseguia vender pra ninguém no Brasil, até que chega a Live Mode e compra eles. Mas eles não tinham uma emissora de TV, não tinham antenas, não tinham um público de mídia tradicional criado. Eles tinham algo diferente e talvez o mais poderoso, eles tinham a internet. E precisavam de um rosto pra isso. Não foram atrás de um jornalista, eles foram atrás de um gordinho de óculos vascaíno que tinha começado a sua carreira como estagiário gerenciando o Twitter do próprio Esporte Interativo em 2014. Calma aí que eu não tô querendo elogiar ele batendo, mas isso só mostra a volta por cima gigantesca que o Casemiro deu. Ele cresceu fazendo lives de madrugada na Twitch durante a pandemia e construiu algo que a TV talvez nunca tenha entendido e nunca vai entender como replicar. Uma audiência que sentia que estava assistindo futebol com um amigo, não sendo apresentada por autoridades intocáveis. Esse cara era o Casemiro, o Luiz e os demais originários da Cazé TV. Quando a Live Mode e o Cazé lançam a Cazé TV para transmitir esses 22 jogos da Copa do Mundo do Catar pelo YouTube, o mercado tradicional achou que era uma piada, uma coisa passageira, transmitir Copa do Mundo pelo YouTube, pelo mesmo site de tutorial e clipe de música. A Globo ignorou completamente. E a hora é essa! Mais de 1 milhão de pessoas acompanhando só no YouTube. Meu muito obrigado! As mais de 200 mil pessoas também via Twitch. Sabe o que é foda? Eu assisti esse jogo pela Cazé TV. E se eu não me engano, a Cazé TV eu acho que tava só com 3 milhões de inscritos, eu acho. Por aí, tá ligado? Aí, mano, hoje os caras tá com 34, 35, 33 milhões e tal. Que seja uma grande estreia. Aqui foi feita história. 3,5 milhões de aparelhos conectados. Era foi isso mesmo. O pico da estreia do Brasil na Copa do Mundo. Esse número foi batido logo em seguida no Nossa, jogo Brasil e 18 Coreia do Sul pelas oitavas. E teve um pico de público de 5,2 milhões simultâneos. O que seria o recorde se não fosse o próximo jogo, a fatídica eliminação contra a Croácia. E teve um recorde de 6 milhões de pessoas. E vale deixar a ressalva que acho que esse recorde será batido de novo por eles mesmos. Já bateu. Que passou 20 já bateu. anos construindo já bateu, Celito. Já bateu. Se eu não me engano, no jogo Brasil e... Caralho, Brasil e Marrocos bateu 10 mil. 10 mil. 10 mil é foda. 10 milhões. Já bateu 10 milhões simultâneo. 10 milhões simultâneo. Acho que chegou a bater 11 por aí, mano. Já bateu o recorde. Imagina uns 16 avos, hein? Contra uma Alemanha da vida, tá ligado? Olha, o Perfeito assistiu impotente o concorrente que ela mesma autorizou a nascer quebrar recorde atrás de recorde. A atenção do brasileiro mudou de tela. E os executivos que queriam economizar na renegociação com a FIFA em 2020, de repente entenderam o tamanho do que tinham entregado de bandeja. A Mas conta beleza, chegou. se em 2022 foi um teste, em 2026 é o resultado. Os números que saíram são históricos. A Cazé TV garantiu todos os 104 jogos da Copa do Mundo. Pela primeira vez desde 82, a TV Globo não tem os direitos completos de uma Copa. Eles ficaram com 52 jogos. Isso é apenas metade. O SBT ficou com 32. E 50 jogos são exclusivos da Cazé TV no YouTube. Isso inclui a estreia da Argentina, a estreia de Portugal, Espanha e Alemanha nas primeiras rodadas. Ou seja, todas as maiores. Se você ligar a TV na Globo querendo ver o Messi no que pode ser o último mundial da carreira dele, você vai dar de cara com outra coisa. Em termos de dinheiro, a Cazé TV fechou cerca de 2 bilhões de reais em patrocínio. Talvez
talvez isso seja o mais assustador, porque a Globo projeta exatamente a mesma coisa. Um canal que começou num quarto com uma webcam vai faturar no mesmo nível da maior rede de televisão da América Latina, num evento que até pouco tempo atrás... Carai, mano. Pera aí, volta aqui. Fatura 2 milhões com a Copa do Mundo e consegue patrocínio inédito da OpenAI, que pra quem não sabe é do ChatGPT. Mas isso aqui, uma emissora de TV faturando isso aqui, cara, a Cazé TV, que era praticamente um streamer, agora tá faturando a mesma coisa que a Globo, mano. Que louco, mano. China, num evento que até pouco tempo atrás era exclusivamente deles. Tá entendendo o tamanho disso? A Globo entendeu que não podia mais ignorar o meteoro. Então, ela fez o que grandes corporações fazem quando estão com medo. Tentam copiar o que tá dando certo. E é disso que alguns meses atrás nasce a GETV. Com a mesma linguagem da Cazé TV, o mesmo estilo de... A GTV tá grandinha também, mas não bate de frente. Não consegue. de criar conteúdo, a mesma sacada informal de transmissão. A dona do padrão Globo de qualidade se rebaixou a imitar a estética de um canal do YouTube que ela ajudou a criar, mas copiar o formato não resolve o problema técnico central. E é aqui que a guerra fica interessante. A Globo percebeu que tem uma única vantagem contra o streaming que nenhum dinheiro resolve: a física, o delay. A TV aberta. E um dos erros que eu vou comentar aqui da GTV, quando você vai procurar um jogo do Brasileirão, por exemplo, está lá rolando, sei lá, São Paulo e Corinthians, você vê lá, tá, ó, ao vivo com imagens. Sabe o que a GTV faz? Ela te obriga, ela te puxa pra você assinar o Globoplay, entendeu? Ele acaba o aquecimento e aparece assim: assine a Globoplay pra assistir o jogo inteiro. Cara, isso é um grande erro. Por isso que os jogos da GTV não bate o tanto que a Cazé TV bate, porque a Cazé TV é de graça no YouTube, entendeu? Já a GTV não, ela te joga pra Globoplay e tal, coloca um QR Code, ó, quer assistir o jogo? Ó, assina aqui, assina Globoplay. E ninguém quer assinar nada, mano. Ninguém quer assinar pra ver se o jogo do coração. Por isso que a galera, quando tá vendo o aquecimento lá da GTV, a galera já vai pra um portal da MC da vida, vai pra um Futimax, procura assistir o seu jogo. Porque o povo não quer assinar negócio pra assistir seu jogo, entendeu? A pessoa quer assistir de graça, entendeu? E o que a Cazé TV tá fazendo é genial. Os caras continuam faturando, os caras ganham muito dinheiro e em vez de ter um plano de assinatura, eles deixam de graça no YouTube. Eles já ganham dinheiro com isso, entendeu? Em vez da Globo, da GTV fazer a mesma coisa, não, eles deixam o aquecimento acontecer e depois, quando o jogo começa, eles colocam um QR Code na tela pedindo pra você assinar a Globoplay, só pra você assistir seu joguinho, só assistir o jogo. Sendo que quando a galera sai da GTV, vai direto num site clandestino assistir. Infelizmente, a Cazé TV não tá podendo transmitir a maioria dos jogos do Brasileirão, porque se pudesse, transmitiria, tá ligado? E eu acho que a Cazé consegue fazer isso. Se a Cazé conseguiu o direito da FIFA, eu acho que essa galera também consegue o direito da CBF pra transmitir os jogos do Brasileirão. E eu tenho certeza que se a Cazé TV, o Casemiro fazer isso, vai desbancar 100% a Globo. Vai desbancar 100%. Não vai ter o que a Globo fazer. Porque o que a GTV tava fazendo, sim, eles transmitem alguns jogos. Só antes de a galera comentar merda aqui, sim, eles transmitem alguns jogos. Só que tem outros jogos que eles não transmitem. Eles jogam pra você assistir pela Globoplay. Quando acaba o aquecimento, eles mandam você. Não mandam, eles colocam um QR Code, colocam o site e pronto. Vai assistir o resto lá no Globoplay. Sendo que a Cazé TV você consegue ver de graça, entendeu? Esse é também um dos erros cruciais da GTV, entendeu? Óbvio que a GTV também transmite. Só que com a mesma proporção da Cazé TV, não vai chegar perto. Essa que é a grande realidade, não vai chegar perto. A contena tem cerca de 1,24 segundos de atraso em relação ao tempo real, ao que acontece lá na partida. O streaming, por causa do processamento de dados pela internet, pode variar entre 15, 30 ou até 60 segundos, dependendo da sua internet. Em uma Copa do Mundo, 30 segundos é a diferença entre a glória e tomar spoiler pelo WhatsApp, ou até mesmo ouvir seus vizinhos gritarem gol antes da hora. Vendo isso acontecer, a Globo e outras emissoras lançam uma campanha nacional incentivando as pessoas a comprarem antenas digitais para assistir a Copa sem delay. Em 2026, a maior emissora de tecnologia do país pediu pra você botar uma antena de metal na janela pra não perder o gol. Mano, Campeonato Brasileiro vai rolar. Jogo de Campeonato Brasileiro antes da Copa do Mundo. Chegou rápido, hein? Essa Copa do Mundo, hein? Isso. Chegou rápido, hein? Quando nós anunciamos, tem muita gente que duvidou. Rapaz, já comprou sua antena? Não. Sintoniza na Cazé TV. A gente vai comprar antena, não vai achar o jogo, exatamente. Toma cuidado, ó. Eu comprei a antena do 5G. Né? O problema não é só o delay. E não é só desde essa época, eles estavam transmitindo Cruzeiro e Fluminense. Como eu falei, se a Cazé TV for a fundo e conseguir o direito da maioria dos jogos do Brasileirão, os caras desbancam a Globo de vez. Porque eles só estão transmitindo o jogo do Atlético Paranaense e do Cruzeiro não, do Fluminense, tá ligado? E não é de hoje que o Casemiro, que o Luizinho, a galera da Cazé TV estão fazendo essas tiradas com a Globo. Porque realmente a Globo tá se fudendo muito com isso. Muito com isso. Ah, colocar uma anteninha só pra assistir um joguinho, viado, sem delay. Ah, mano, pelo
pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, Não vai achar o jogo, exatamente. Toma cuidado, ó. Eu comprei a antena do 5G. É, né? O problema não é só o delay. O problema é que a Globo simplesmente não tem metade dos jogos. Isso sem falar em Exato. conquistar o público. As pessoas hoje se identificam muito mais com o estilo informal e as personalidades da Cazé TV do que com as da Globo. Até porque o Galvão Bueno não faz mais parte. E no meio desse fogo cruzado, a Globo tomou uma decisão que, pra mim, resume esse... Não só o Galvão Bueno, Kleber Machado, enfim, uma pá de grandes narradores saíram da Globo e foram pra outros lugares. Tipo, o Galvão Bueno tá na SBT agora. momento melhor do que qualquer análise do mercado. Eles contratam a Virgínia Fonseca como repórter especial. Ah, mano, isso aqui é sacanagem, velho. Na moral, você precisando de comentarista pra comentar sobre a Copa do Mundo. Quem que eles chamam? A Virgínia, que não sabe bosta nenhuma de Copa do Mundo. E não é nem por ela ser mulher. Antes que a galera da turminha do X, né, vai falar um monte de merda aqui. Não, ela não entende de Copa do Mundo. E já vou citando uma personagem feminina que sabe muito de futebol. É da própria Cazé TV. Se eu não me engano, é a Amanda Souza. Amanda Souza, cara, é uma puta comentarista da Cazé TV. Ela explica exatamente os pontos que tá acontecendo e tal. É uma puta comentarista, já dando exemplo de uma comentarista mulher que é boa no que faz. Aí a Globo contrata a Virgínia. É sério? Só porque é mulher? Que nem aquela Renata Silveira lá de narração. Ela não é narradora. É uma narradora horrível. Não é, que é mulher, não. Porque é horrível narrando. Entendeu? Pra você ver na Cazé TV, não tem mulher narrando, tem mulher comentando. E a Amanda Souza, se eu não me engano, Amanda Souza, eu acho, faz uns comentários interessantes, que eu até concordo quando eu tô assistindo o jogo lá, entendeu? E aí a Globo contrata a Virgínia, mano. Virgínia, velho. Mano, o que a Virgínia fez no futebol? Na moral, Vinícius Júnior. Só. Só isso. Mas nada. É complicado. Pra Copa do Mundo. A proposta da emissora é usar a conexão digital dela pra tentar pegar um público mais jovem que a TV aberta já não alcança mais. E eu digo isso porque a gente já viu isso acontecer no caso do Felca. A emissora que tinha o Galvão Bueno como voz da nação por décadas, que construiu uma autoridade jornalística baseada em repórteres internacionais, foi pro SBT. Agora contrata influencer pra tentar competir com o YouTube por atenção. Não é porque a Globo ficou burra de uma hora pra outra. Executivos não ficam burros. É porque as regras do jogo mudaram. E quem entendeu o novo algoritmo ou lançou ele antes de todo mundo foi a Cazé TV. Eles não podem e não conseguem se comparar à internet atualmente. E digo isso com muita tranquilidade. Nenhuma emissora consegue. Tanto que a GE não vai transmitir os jogos no YouTube. Nenhuma outra além da Cazé TV vai. Isso porque eles chegaram atrasados pra briga. E sendo bem sincero sobre o delay, em 2022 eu assisti a Copa inteira pela Cazé TV e esse ano pretendo fazer o mesmo. Não foi algo que atrapalhou a minha experiência, mas aí eu digo baseado no que eu vivi. Sei que é pai, eu vi outros comemorando antes. Enfim, a guerra aqui já tá perdida. Falando em questões futebolísticas, estamos assistindo ano após ano a Globo perder de todos os jeitos possíveis. Bom, rapaziada, tá aí o vídeo do Celito, certo? Falando sobre a questão da Globo estar sendo despancada pela Cazé TV, um grande streamer que tinha um sonho e um botão. E aí ele fez tudo acontecer, mano. E eu tô assistindo todos os jogos pela Cazé TV. Não vou deixar de ver pela Cazé TV, porque eles estão transmitindo todos os jogos. E eu gosto de futebol pra caralho. Eu gosto muito de futebol. Até jogo Mirassol Internacional eu tô vendo. Um monte de jogo nada a ver eu tô vendo também, porque eu gosto bastante de futebol. Eu gosto de assistir futebol. Eu amo futebol. Ainda mais uma Copa do Mundo, que acontece de 4 em 4 anos, tá ligado? De 4 em 4 anos, seguimos roubando... Não, mentira. Mas se inscreva aí no canal, rapaziada. Até mais e falou!